Olá, eu sou a professora Patrícia Adriane Or e eu estou aqui para descomplicar a pós-graduação. A pedidos, eu fiz uma enquete no meu Instagram e eu pedi para que votassem, sobre o tema deste vídeo e foi escolhido para que eu falasse sobre a minha experiência com o doutorado. Então, se você não me segue no Instagram, siga lá, @prof.patriciaor, porque lá eu posto muito conteúdo sobre pós-graduação. Então, falando um pouquinho então sobre a minha experiência no doutorado, começando pelo começo, né? A questão do doutorado, quando eu terminei o mestrado, não passava pela minha cabeça cursar o doutorado, então não era uma trajetória que já estava definida na minha cabeça quando eu terminei o mestrado. Eu fui bolsista no mestrado, cursei em uma instituição federal, tive um bom desempenho, né? Fiz uma boa dissertação, publiquei essa dissertação em formato de livro. Tive um bom currículo, mas não estava nos meus planos cursar o doutorado. Porém, após o mestrado, eu comecei a dar aulas, gostei muito de dar aulas, a experiência como professora, para mim foi muito impactante, essa possibilidade de auxiliar os alunos, auxiliar que eles aprendam, que eles entendam as coisas, possibilitar reflexões, né, discussões, possibilitar a evolução dos alunos, contribuir para o crescimento deles. Então, tudo isso para mim foi muito mágico, eu gostei muito dessa experiência e eu acabei sendo aprovada em um concurso para professora substituta da universidade onde eu me graduei e onde eu fiz o mestrado, na minha cidade. Então, eu acabei assumindo, né, essa função. Eu fui professora substituta por 2 anos, então, numa instituição pública, e logo que eu comecei o mestrado, eu percebi que o doutorado seria importante para minha trajetória, justamente para continuar e para seguir a carreira acadêmica, que então passou a fazer parte dos meus planos e dos meus sonhos. Então, eu entrei no doutorado em março de 2019 na Unicinos, que é uma universidade privada, conceito CAP 6 na minha área, que é a área do direito. E por como que eu fui parar na Unicinos, né? Eu fiz a minha graduação e o mestrado em Direito na Universidade Federal de Santa Maria, porém, na UFSM e também na minha cidade não existe doutorado em Direito. Então, eu acabei tendo que buscar uma opção fora daqui e eu acabei escolhendo a Unicinos por conta de uma linha de pesquisa que é voltada para a hermenêutica. Então, eu escolhi porque sabia que o programa era muito bom, muito conceituado, a universidade de excelência, e tinha alguns professores que eu admirava nesse programa. Então, eu escolhi a Unicinos e então me dediquei para fazer um projeto de pesquisa e para fazer a seleção do doutorado. Eu acabei sendo aprovada na primeira vez que eu tentei a seleção na Unicinos. Eu não conhecia ninguém, assim, não tinha nenhum professor que já me conhecesse, não tinha nenhum vínculo com a instituição. Então, eu realmente era uma pessoa de fora e acabei entrando realmente pelo meu desempenho na prova escrita, no projeto de pesquisa, na entrevista e também pelo meu currículo Lattes, né, que tinha uma nota bastante elevada. Então, assim, eu entrei lá sem conhecer ninguém, né? E justamente foi pelo meu esforço e pelo que eu tinha apresentado, né, com relação à minha trajetória acadêmica e ao meu conhecimento também sobre pesquisa científica e também sobre a própria linha de pesquisa e os conteúdos, né, que eram desenvolvidos e são desenvolvidos lá. Então, teve uma prova escrita, onde eu fui muito bem, era uma obra que a gente tinha que ler, uma obra bastante específica. Então, teve uma prova escrita com 2 perguntas, eu fui bem, depois teve a entrevista, enfim. Então, eu acabei entrando no doutorado e essa foi a fase, né, mais difícil, assim, da minha vida profissional e acadêmica, porque neste ano de 2019, então, eu tinha um contrato de 40 horas como professora substituta em uma universidade federal, e vocês sabem que o professor substituto, ele assume muitas disciplinas, então eu ministrava sempre 6 disciplinas, muitas disciplinas diferentes, então algumas disciplinas fora, né, do meu concurso. Então, para cumprir as horas, o professor acaba tendo que ministrar algumas disciplinas que em tese não fariam parte, né,
do contrato, mas faz parte da atuação, então tudo bem, tudo foi experiência. Mas além disso, eu tenho um escritório de advocacia que é próprio, então eu faço toda a gestão e tudo que faz parte do escritório passa por mim, então é um trabalho bastante árduo. E eu tinha que me deslocar toda semana, eu viajava 11 horas por semana para assistir as disciplinas, né, para fazer as disciplinas na Unicinos, que é uma universidade que fica em torno de 5 horas da minha cidade, e eu ainda participava de uma equipe de vôlei, né? Então eram muitas atividades para pouco tempo, mas de qualquer sorte, o primeiro ano do doutorado para mim foi muito importante. Eu realmente senti lá na Unicinos que eu estava no local certo, que eu tinha escolhido o melhor lugar para cursar o doutorado. Eu gostei muito da universidade, realmente é uma universidade de ponta, né? A gente tem ótimos profissionais, ótimos estudantes, então foi muito bom cursar o doutorado lá. Eu fiz ótimas disciplinas. No primeiro ano eu cursei 4 disciplinas, 2 no primeiro semestre, 2 no segundo semestre. Apresentei artigos nelas, apresentei seminários, participei de vários eventos científicos e fui desenvolvendo a partir daí um projeto de pesquisa, e desde o começo eu já decidi que eu iria pesquisar inteligência artificial no judiciário, então eu já fui direcionando os meus estudos para isso. E aí em 2020 a gente teve a pandemia, né, que afetou bastante as pessoas, e muita gente no mundo da pós-graduação, né, sofreu com a pandemia. O que eu fiz, né? Eu busquei desenvolver o meu projeto durante a pandemia, então eu fiz muita leitura, fiz muitos estudos, e aí, se eu não me engano, em outubro de 2020, eu qualifiquei o meu projeto de tese, então ele foi aprovado, e a partir daí eu foquei totalmente na tese, né? Acabou esse meu contrato de professora substituta e eu acabei dedicando, então, esse tempo para a tese. Então, a partir disso, eu fiz uma pesquisa empírica utilizando o questionário, e eu rodei esses questionários e analisei os dados durante todo o ano de 2021 e fui fazendo o meu referencial teórico, e agora, em 2022, eu finalizei a tese, entreguei em fevereiro e acabei defendendo a tese em junho, agora há poucos dias. Então eu sou doutora há pouco tempo, mas estou muito feliz com o resultado. Ficou uma tese muito legal, tem mais de 300 páginas sobre um tema atual, um tema relevante. Agora eu quero publicar artigos, quero publicar um livro também em decorrência da minha tese, ministrar palestras, porque realmente é uma temática bastante interessante, e eu acredito que eu tenho um trabalho que contribua de fato para a sociedade e também para a minha área de conhecimento, né, que é o direito, fazendo algumas interlocuções com a tecnologia e com a filosofia, certo? Falando um pouquinho mais, então, sobre o doutorado, né, quanto a questão da língua estrangeira, tá? Eu já tinha o teste de espanhol, que foi aproveitado, então, para o doutorado, e eu tinha feito o TOEFL em inglês, né? E esse resultado desse teste foi também aproveitado para o doutorado. Então eu acabei não precisando fazer nenhum teste de proficiência no doutorado. Então eu já tinha feito esses testes, eles foram aproveitados. Eu fiz também, além dessas 4 disciplinas, que 2 eram eletivas, né, que eu podia escolher, e 2 eram obrigatórias. Além disso, eu cursei uma disciplina de metodologia à distância, que foi feita online, até por conta desse contexto da pandemia. Foi uma opção minha, né? Eu já tinha cumprido todos os créditos, e a Unicinos, ela trabalha da seguinte forma: para você poder defender a sua tese, você precisa fazer o que eles chamam, né, de seminário de pesquisa dirigida. E nesse seminário de pesquisa dirigida, você precisa comprovar que você preencheu aqueles créditos ali com publicação de trabalhos, participação em eventos. Então, todas essas questões internas, né, que contam aí para que você consiga de fato defender a sua tese. Então eu também preenchi esses requisitos. Durante todo o doutorado eu publiquei artigos científicos, participei de eventos científicos, então eu preenchi todos esses requisitos e acabei conseguindo concluir.
Quantas diferenças, assim, sobre com relação ao mestrado, por exemplo, né? O que eu noto, pessoal? No mestrado, a gente tem 2 anos apenas, então é um tempo muito curto, e eu realmente acho que o salto que a gente dá no mestrado é muito maior, porque a gente aprende muita coisa nova, novas teorias, novos autores, a gente precisa ler muita coisa e faz várias disciplinas. Eu lembro que no mestrado eu fazia 5 ou 6 disciplinas por semestre, então realmente eu acho que o mestrado ele é bem mais puxado, digamos assim, ele é um pouco mais difícil mesmo, porque é muita coisa. Eu acho que o doutorado ele é um pouco mais tranquilo, porque a gente acaba fazendo menos disciplinas, são menos seminários, são menos artigos, e a gente consegue se dedicar mais à nossa própria pesquisa, né? Consegue se dedicar mais ao que de fato a gente quer estudar. Então, eu acredito que o mestrado, por exemplo, ele seja muito válido para toda pessoa que quiser ampliar o seu conhecimento, alavancar a sua carreira, mas o doutorado ele é mais voltado para aqueles que buscam a docência ou a pesquisa científica. Então, se você, né, fez o mestrado e tem interesse em continuar pesquisando ou quer ser professor, quer ser professora, é muito importante que você faça o curso de doutorado. Então, o doutorado também ele é feito em 4 anos, é um período maior, mas eu optei por fazer em 3 anos, que é um prazo um pouco menor, né? Foi um desafio muito grande, mas como eu disse antes, eu aproveitei a pandemia para me dedicar ao doutorado. Então, ao mesmo tempo em que eu perdi algumas oportunidades profissionais por conta da pandemia, eu aproveitei esse gatilho, digamos assim, para me dedicar à minha tese. Então, eu praticamente todos os dias trabalhava na tese e eu consegui escrever esse trabalho, então, dessa forma. Eu sei que quem continuou, né, numa rotina mais insana, mais difícil de trabalho, teve mais dificuldade, talvez não tenha conseguido, como eu consegui escrever a tese, isso, ou a dissertação, né? Mas isso faz parte. O que eu fiz foi aproveitar o que aconteceu comigo, aproveitar toda a minha situação e fazer a tese. Outras questões, assim, com relação ao doutorado. Logo que eu entrei, eu troquei de orientação, então eu mudei de orientador. Claro, isso trouxe algumas consequências para mim, como toda e qualquer decisão que a gente toma na vida. Então, eu fiz essa escolha. Então, eu passei por essa questão da troca de orientação. E se for o seu caso, se você achar que precisa trocar de orientador, né, pode fazer isso. Se tiver a anuência, né, dos professores e do seu programa. E outra coisa que eu queria comentar é assim, gente, aproveitem ao máximo, né? Se dediquem o quanto vocês puderem. Façam as leituras, façam networking com os colegas, aproveitem o que os professores têm a oferecer, porque esses cursos assim de pós-graduação, eles duram pouco tempo, mas eles irradiam efeitos, né, para toda a nossa vida. Então, tudo que eu aprendi, tanto no mestrado quanto no doutorado, né, são coisas que trazem impactos positivos para a minha vida profissional e acadêmica, e hoje eu colho os frutos. Então, agora, por exemplo, eu ministro muitos cursos de escrita de artigos científicos, né? Muitos cursos online, e eu tenho conseguido passar esses conhecimentos que eu aprendi na pós-graduação para muitos alunos de graduação, de pós-graduação e profissionais. Então, eu acredito que esse é um ponto muito positivo, né, da pós-graduação, e acho que o doutorado ele sofisticou um pouco o meu conhecimento também sobre escrita científica e sobre pesquisa científica. Então, no geral, gente, a minha experiência com o doutorado foi muito boa, muito positiva. Eu sei que a gente faz muita piada, assim, né, com pós-graduação, tem muito meme, realmente não é fácil, é um caminho difícil, existem muitos percalços, a gente não tem controle sobre tudo, né, muitas coisas, na verdade, a gente não tem controle. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se dedicar ao máximo e tentar pensar naquilo que a gente pode, de fato, controlar. Então, assim, tente fazer um excelente projeto de pesquisa para qualificar, tente fazer uma ótima dissertação, se você estiver no mestrado, uma ótima tese, se você estiver no doutorado, para que você consiga que os avaliadores, que os professores reconheçam o seu esforço e vejam que, de fato, a sua pesquisa é especial, que a sua pesquisa é diferente, que você merece, né, uma valorização. Então, eu estou saindo do doutorado agora muito feliz, muito contente. Eu sei que, claro, sempre a gente pode fazer mais, né? Talvez eu pudesse
quem sabe, ter publicado um pouco mais, ter ainda me dedicado mais. Eu tinha, por exemplo, a expectativa de fazer um doutorado de sanduíche ou uma cotutela, mas a pandemia veio e eu acabei desistindo disso e acabei focando em terminar a tese antes. Então, essa também é uma outra opção, é uma outra escolha e eu arco com as consequências dela. Então, eu deixei para ir para fora do país daqui a pouco num pós-doc ou até para passear. Então, assim, a gente faz essas escolhas, né? A gente faz parte, mas realmente eu queria dizer que o doutorado ele é excelente para você pensar fora da caixa, ampliar ainda mais a sua capacidade de pensamento, a sua capacidade de entender as teorias, de entender os autores, de verificar o estado da arte, das pesquisas que existem, principalmente sobre as temáticas que você tem interesse em pesquisar, né? Conhecer outras pessoas. É um universo, né? Você sabe, o universo da pós-graduação, ele é muito rico e quem consegue aproveitar as oportunidades, com certeza se dá muito bem, né? A gente sabe que existem algumas coisas negativas, existe aquela questão do ego, né? Aquelas coisas assim que a gente sabe que tem, né? Mas quem ignora isso, quem age de forma correta, né? Sempre sendo honesto, sendo transparente, fazendo o que precisa ser feito, com certeza esses estudantes, esses profissionais extraem o melhor que existe na pós-graduação e conseguem passar isso à frente, né? Passar isso adiante. Então, eu quero com certeza utilizar todo o conhecimento que eu adquiri no doutorado e que foi muito, né? Muita coisa eu aprendi e fico muito feliz e realmente eu devo muito à Unicinos, ao programa de pós-graduação em Direito, aos professores, aos colegas, porque realmente foi um curso que impactou muito a minha vida e eu estou muito, muito feliz de estar terminando. Se eu não me engano, eu sou a primeira da minha turma a finalizar o doutorado, a ser doutora, então realmente para mim é uma fase de muita gratidão e eu faço justamente esse vídeo aqui para que vocês se motivem, para que vocês vejam que é possível, que não é um bicho de sete cabeças, né? Que uma pessoa comum, uma pessoa normal, né? Não precisa ser um gênio para ser doutor. Então pensem nisso, né? Pensem nessa mensagem, aproveitem essa mensagem para refletir, né? Que vocês são capazes também, se vocês têm esse interesse, se vocês têm condições, possibilidades de fazer o doutorado, façam e depois me contem, né? Como foi a experiência também, né? Socializem esse conhecimento, porque a sociedade e as nossas áreas de conhecimento só tem a ganhar. Não é fácil fazer pesquisa no Brasil, se eu não me engano, acho que 0,2%, quando muito, das pessoas, né, dos brasileiros têm o curso de doutorado, então realmente os dados estatísticos revelam que isso é difícil, né? Não é uma coisa fácil, mas é possível. Então, se vocês também precisarem de alguma ajuda, eu presto mentoria e consultoria para quem quer entrar na pós-graduação. Então, contem comigo. Um abraço e tchau, tchau!